Olá, meu irmão, minha irmã, que beleza estarmos juntos, que bênção estarmos juntos para mais um estudo da Palavra de Deus. Fica aí um abraço aí, sinta-se abraçado aí pelo seu pastor, tá ok? Então, Deus te abençoe, meu irmão. Você também que está aí assistindo o vídeo, que de repente não me conhece, eu sou o pastor Birajara e nós vamos estudar aqui da Palavra de Deus aqui. Estamos estudando o livro de Tiago e tem sido uma bênção estudarmos o livro de Tiago. Tá? Nós vamos orar nesse momento, sem mais delongas, né? Assim como muitos pastores falam, sem mais delongas, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a sua palavra, estudarmos o livro de Tiago. Ele tem sido uma bênção para as nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor ele esteja aí iluminando a sua mente para que você possa entender o estudo da palavra. Tá bom? E nós estamos aí estudando o livro de Tiago. Estamos aqui já no capítulo 5 do livro de Tiago. E nesse estudo, estamos aí no 13º estudo. O capítulo 5 é o último capítulo. Estamos falando sobre o poder da oração. Já falamos sobre o poder da paciência e falamos sobre o poder da oração. Nesse tema, o poder da oração, já estamos no segundo estudo aqui, tudo no capítulo 5 mesmo. E o livro de Tiago tem a proposta de nos ensinar a colocar em prática as doutrinas bíblicas. Não adianta você ter conhecimentos se você não se preocupa com o seu comportamento. Então coloque em prática tudo aquilo que o Senhor tem te ensinado através da palavra. E aqui, por isso o livro de Tiago é bem direto, ele é bem direto, vai direto ao ponto em como colocarmos em prática. Nós vamos fazer a leitura do texto para que você possa aí acompanhar e ver o que nós extraímos de instrução de Deus para o nosso coração. Tiago capítulo 5, versículo 12 até o 20, o texto diz o seguinte, vou ler aqui numa outra versão, diz assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia e súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém está entre vocês se desviar da verdade e alguém converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Isso é o que diz a palavra aqui na versão Nova Almeida atualizada. E aqui, na semana passada, nós lemos a versão NVI, Nova Versão Internacional. Li nesse texto porque eu achei muito interessante, né, ali a linguagem que foi usada. E na semana passada nós falamos a respeito de oração, nós estamos falando sobre oração, o poder da oração. Já compartilhamos com os irmãos no capítulo 5, versículo 12, a respeito dos votos, onde o texto fala que você não deve ficar ficar jurando, né, o que diz o texto, não jureis por qualquer coisa, né? Mas o seu sim deve ser sim, o seu não deve ser não, ou seja, a sua palavra precisa ser sincera e a sua palavra precisa ter credibilidade. Então muitas pessoas às vezes ficam fazendo juramentos, sempre fazendo juramentos, é porque talvez a palavra dela não tem tanta credibilidade, então ela fica fazendo juramento o tempo todo ali e jura, né? Já viu aquela pessoa que jura por Deus, jura pelos filhos e tantos juramentos são feitos? A palavra de Deus nos orienta que a nossa palavra ela precisa ser sincera e ter credibilidade. Mas também aprendemos que a respeito da motivação para orar. Quais são essas motivações? Você precisa ser motivado sim por saber
que a oração ela é poderosa e eficaz. Esse é o primeiro motivo, versículo 16, a oração é poderosa e eficaz. E também porque Deus ele nos ouve e ele nos responde, é o que diz o versículo 17 e 18. A oração ela é poderosa, ela é eficaz e o nosso Deus ele nos responde. Então essa é a motivação para que você faça as suas orações. Mas além de você saber quais são as motivações, hoje eu queria compartilhar com você a respeito dos motivos, primeiras motivações, o que te levam, o que te motiva a orar, mas o porquê você vai orar também, para quê, qual a causa, qual o motivo pelo qual você vai orar. Então eu vou compartilhar aqui com você 4 motivos que o texto nos apresenta pelo qual você deve fazer as suas orações. E o primeiro deles, o primeiro motivo pelo qual você deve orar é que você deve orar em momentos de aflição e dificuldade. Devemos orar em momentos de aflição e dificuldade. Aí o texto nos fala, entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Se você está sofrendo, está passando por alguma aflição, alguma dificuldade, algum sofrimento, você precisa orar. Ore, tenha um tempo de oração, fale com Deus sobre o seu sofrimento, sua dificuldade, sua aflição. A oração é muito importante. Mas não somente pelas suas aflições, suas dificuldades, seu sofrimento, não, mas também pelos outros também. Mas para isso, você precisa ter empatia, você precisa ter misericórdia. Empatia é quando você se coloca no lugar do outro, você é capaz de sentir a dor do outro. Então isso é empatia. Tenha empatia, tenha misericórdia, tenha compaixão pelos demais, tá? E faça a oração, ore pelas demais pessoas, né? Tenha um coração sensível. Só vai ter empatia, só vai ter compaixão, misericórdia quem tem um coração sensível. E é muito importante, nós já falamos isso em outros estudos, você ter um coração sensível, ter sensibilidade pelo que as pessoas estão vivendo. Então, o primeiro motivo é orar pelos sofrimentos, aflições, dificuldades. Mas você também precisa orar pela questão das enfermidades físicas. Devemos orar por enfermidades físicas, diz o versículo 14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e os unjam com óleo em nome do Senhor. Então, nos textos bíblicos você vai ver muito ser usada a questão do óleo, porque o óleo naquela época ele era usado como medicamento, era usado como perfumaria, na questão funerária e tantas outras coisas, mas também era usado para a questão medicinal, né, como medicamento. Então, o que o texto está falando aqui, está alguém doente, então você precisa orar, precisa ter seu período de oração por essa questão da doença, ore pelos que estão doentes, pela sua vida e pelos demais, e também a questão dos medicamentos e tratamentos. Por mais que talvez em algum momento você tenha visto um ou outro apresentar a questão da unção com óleo de forma simbólica e tudo, não confunda as coisas, querido. Então, na Bíblia você vai ver, né, no outro momento a gente pode fazer um estudo sobre isso melhor para te ensinar por que era usado o óleo e tudo mais, mas aqui o texto está falando sobre pessoas doentes, é o que está falando aqui. Está alguém doente? É o que o texto está falando, tá? Está alguém doente? Então ore. E aqui fala que é a respeito de chamar, né, o presbítero, que era o pastor. Você pode chamar o pastor para orar, você ora, chama o presbítero, o pastor, né, no nosso caso o pastor, que é o líder espiritual da igreja, e ele vai fazer a sua oração, mas não deixe de fazer os seus tratamentos médicos, os seus remédios e os tratamentos. Deus também usa os medicamentos, usa os profissionais da saúde. Não deixe de fazer os seus tratamentos, eles são muito importantes para a sua vida. Mas também, além da questão da enfermidade física, também da enfermidade espiritual. Quando o texto diz no versículo 15, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Essa última parte aqui fala sobre questões espirituais. Pecados, está falando sobre pecado, perdão de pecado. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então, primeiro ele fala sobre a questão física, mas depois fala sobre a questão espiritual. Lembrando que muitos problemas físicos também são causados por questões espirituais também. Não são todos, são questões que são normais para o ser humano. Tá? A questão de doenças é normal para o ser humano, todo ser humano pode ficar doente sim, mas existem
determinadas doenças que são causadas por questões espirituais. Mas tem também a questão da doença que é por si só espiritual. E aqui ele fala sobre perdão de pecados. Perdão de pecados, é o que ele vai falando aqui. Isso é uma doença espiritual. E quantos estão aí que precisam ser perdoados de decisões que foram tomadas de forma errada, de pecados que foram cometidos, tantas situações que podem ocorrer na sua vida, na vida de todos nós. Então é importante ter o perdão de pecados, ou talvez um trauma que você tenha vivido, talvez uma mágoa que você carrega no seu coração, e então você precisa aí de ter perdão de pecado. Então são doenças espirituais. Existem pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor e que precisam de cura para a sua vida, para as enfermidades espirituais. Muita gente está doente espiritualmente e isso é importante, oração também. Mas também, por último, aqui em quarto lugar, aqui eu identifiquei aqui no texto, nós identificamos no texto, é a questão dos que estão desviados. No versículo 19 e 20 vem falando aí: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, se alguém o trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. É o que diz a palavra. Então, ore por todos aqueles que estão desviados, que estão afastados do caminho do Senhor. Aqueles que estão afastados do caminho do Senhor, sejam os que estão dentro da igreja, sejam os que estão fora. Muitas vezes as pessoas estão afastadas do caminho do Senhor e continuam dentro da igreja. E outros estão afastados do caminho do Senhor e estão fora, não querem saber de igreja. Mas esses estão afastados. Então você precisa ter compromisso com Deus, precisa manter a sua caminhada cristã. E se você está afastado do caminho do Senhor, em nome de Jesus, retorne ao seu caminho, volte a caminhar com Deus, volte ao seu compromisso com Deus. E todos nós precisamos estar orando por aqueles que estão afastados, porque esses que estão desviados, estão afastados do caminho do Senhor, estão desviados, esses correm risco de inferno. É o que a palavra nos ensina, não é uma palavra um tanto quanto forte para você, mas é interessante e importante. Eu não posso enganar você e deixar que você se perca sem que você saiba disso. Então é uma palavra forte, mas é verdadeira. Se você se desvia do caminho do Senhor, está distante do caminho do Senhor, todos aqueles que não têm um compromisso com o Senhor, esses correm risco sim de se perderem e não terão salvação. E o texto fala que quem converte um pecador do erro do seu pecado, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ele está falando sobre salvação. Salvação é importante. Então, ore pelos desviados. Se você que está aí assistindo esse vídeo, você está desviado, retorne do caminho do Senhor. Está afastado da igreja, você não tem como ter comunhão com Deus e não ter comunhão com a igreja. Não se engane, isso é uma mentira do diabo e a própria palavra de Deus ela nos ensina isso. Então, se alguém falou para você que você pode estar desviado da igreja, do distante da igreja e ter comunhão com Deus, isso é uma mentira, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu repito isso várias vezes e falo isso muitas vezes para que você aplique isso na sua vida aí. Retorne para o caminho do Senhor, firme um compromisso com Deus e volte aos seus relacionamentos também com a igreja, por mais que seja difícil isso, mas volte para o seu relacionamento com a igreja, ok? Então, nós aprendemos aqui, através desse estudo, 4 motivos para orar. O primeiro deles, orar pelas aflições, dificuldade, ou seja, o sofrimento. Orar pelas enfermidades físicas, orar pela questão das enfermidades espirituais, mas também orar por todos aqueles que estão desviados. É isso que nos ensina a palavra, esses são os motivos. Tá? Existem outros motivos, mas no texto nos apresenta isso aqui. Se você identificar outros nesse texto, você pode fazer o seu comentário aí para que nós possamos aprender juntos, tá ok? E aqui para aplicação para a sua vida, aplique isso na sua vida. Nós estamos aprendendo sobre oração, então fica a dica aí para você, crie o hábito de orar, Então, aí comece a exercitar isso na sua vida, separe um tempo aí, seja de manhã, seja de noite, seja o horário que for, ainda mais agora aqueles que estão em quarentena, você tem bastante tempo para isso, então separe um tempinho para que você possa estar aí orando, falando com Deus, orando por esses motivos que foram apresentados aqui, ore pela sua família, separe esse tempo de oração, isso é importante, mas faça isso de verdade. Aproveite a nossa devocional que nós temos feito,
aí todos os dias, de segunda a sexta. Você pode aproveitar aquele texto, você pode orar nesse momento, separar um tempo a mais para orar, mas ore. E fica essa dica aí para você, de você separar um tempo, crie esse hábito na sua vida. E você pode também, além de criar esse hábito, você pode também, fica uma dica aí do seu pastor, você pode ter um bloco de anotações aí. Eu já falei sobre o bloco de anotações para que você possa anotar os estudos, mas separe também aí um bloquinho de anotações ou um caderninho, que será o seu caderno de oração, e você pode anotar aí os seus pedidos de oração e os seus motivos de oração aí pelo qual você vai fazer suas orações. Isso é importante para você. Lá na frente você vai perceber que você fez alguns pedidos e Deus não atendeu, e que no final ele não ter atendido, isso foi bom para você. Outros pedidos de oração que você fez e ele atendeu e fez até mais do que o que você imaginava. Então, tenha aí o seu caderninho de oração, que é importante para você também, tá? E por fim, para você aplicar, tá? Então, nós vamos voltar a falar sobre isso nos próximos estudos, mas é importante você ter cuidado com a sua postura. Não vá fazer sua oração com um coração egoísta, com um coração arrogante e orgulhoso, mas tenha um coração humilde, tenha um coração que quer compartilhar também com outras pessoas também o que você tem. Não tenha um coração egoísta, tenha misericórdia das pessoas, muito cuidado com a sua postura também no momento de oração, mas não deixe de orar. E comece a exercitar isso. A partir de, se você não tem esse costume, comece a fazer isso a partir de amanhã. Separe um tempo, pode ser de manhã. Orar de manhã é uma bênção. Mas se você quiser escolher um outro horário, separe um outro horário, pode ser de noite, à tarde, o horário que você quiser, mas tenha um tempo de oração, tenha um tempo para falar com Deus, faça a leitura da palavra, aproveite as devocionais aí que eu tenho colocado aí para que você possa orar. Mas ore sempre com uma postura humilde e fale com o Senhor, tá ok? Então esse é o nosso estudo de hoje, tá? Os motivos pelo qual nós vamos orar. Primeiro nós falamos sobre motivações para orar. Hoje nós falamos sobre os motivos para orar e posteriormente nós vamos falar sobre, no próximo estudo, sobre quem deve orar, e no último estudo nós vamos falar como se deve orar, como deve ser a sua postura nas suas orações. Eu vou orar por você nesse momento para que você seja abençoado, tá? E que você seja muito abençoado com essa palavra. E como eu já falei com os irmãos muitas vezes, tá? Isso é uma experiência minha de Deus, é uma experiência, eu sempre gosto de compartilhar as minhas experiências. E dentro das minhas experiências, Deus já falou muito ao meu coração através das orações, Ele já atendeu muitas orações como igreja, nas minhas orações pessoais, como na minha família também, e conheci pessoas também que tinham uma vida de oração e também foram atendidas também, porque a oração ela é eficaz e ela é poderosa. Creia nisso e o Senhor Ele nos atende, Ele responde às nossas orações. Amém? Então vou orar por você para encerrar esse nosso estudo. Que Deus abençoe você e tenha uma vida de oração. Vamos orar nesse momento? Senhor, eu te peço, Senhor Deus, pelos meus irmãos e todos aqueles que ainda não têm uma vida de oração, mas que possam criar esse hábito a partir de agora e que possam começar a orar, não somente quando estão no ambiente do templo, mesmo porque nós não estamos conseguindo fazer isso, mas que possamos ter o nosso tempo de oração e ter o propósito de orar constantemente, assim como a sua palavra nos diz, orar sem cessar. Esse é o nosso propósito. Então eu te peço por todos os meus irmãos que não têm esse hábito de orar, mas que possam criar esse hábito. Te agradeço pela vida de todos aqueles que já têm esse hábito e isso transforma a nossa vida. Nós te agradecemos pela oportunidade de poder falar com o Senhor. E isso é um motivo de grande alegria para todos nós. Obrigado por esse estudo e que possamos aprender mais. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida e que possamos estar aprendendo sempre juntos. E tem sido uma bênção poder compartilhar da palavra com você. Faça aí os seus comentários aí, tá? Faça os seus comentários aí a respeito do estudo. Se houver alguma crítica, se você não estiver entendendo, pode perguntar, manda seus comentários através das redes sociais da igreja e tantos outros canais de comunicação que nós temos, mas não fique com dúvida, o propósito aqui é que você aprenda. O meu propósito, o tempo que é gasto aqui é para que você aprenda. Então, que Deus abençoe você e que você seja uma bênção também na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido e minha querida.